Sem mais delongas, eu gostaria de pedir aos irmãos que abrissem as vossas Bíblias, por favor. Na carta de Paulo a Tito, a carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, vamos ler do verso 11 ao verso 15. Tito 2, 11 ao 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz estas coisas, exorta, repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Oremos. Querido Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de partilharmos a palavra com os irmãos. Ó Pai, permita que o teu nome seja glorificado, ó Pai, e que a tua glória seja notada enquanto o teu texto é lido, enquanto o teu texto é apresentado. Ó Pai, fale aos nossos corações. Trate conosco, Pai, no nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos irmãos, aos 24 de julho de 1725, nasceu em Londres John Newton. Provavelmente você conhece. Filho de um capitão de navio comercial e de uma senhora Elizabeth. Newton perdeu sua mãe, provavelmente quando estava próximo a completar 7 anos. E seu pai viu-se obrigado a casar novamente. Desse casamento resultou um filho. E John Newton sentiu-se alguém desprezado pelos pais, porque ele achava que toda a atenção dos pais ia para o seu irmão novo. E ele cresceu revoltado. E foi demonstrando comportamentos menos bons. Aos 11 anos, John fez a sua primeira viagem marítima junto ao pai, porque queria saber como era ser um capitão de um navio comercial, e ele acompanhou o pai. Bem, tudo o que se sabe é que não foi fácil naquela viagem, mas aos poucos aquele jovem foi aprendendo como ser um capitão de marinha, ou do barco de navio comercial. Depois, John passou a servir a partir dos 19 anos na Marinha Britânica, tornando-se também um capitão de navio de transporte de escravos. Ele se tornou um dos maiores traficantes de escravos. Os navios iam vazios até as costas africanas. Eles compravam os escravos ou pegavam os escravos e vendiam quando chegassem na Europa. Um dos dias deste, já lá no berço da humanidade, enquanto ia lá para o continente berço, fez o seu trajeto normal e ao voltar, John enfrentar uma tempestade de 4 dias. E as coisas que eles tinham no navio eram obrigados a jogar na água para diminuírem o peso. Escravos morreram. E John se sentiu tão abatido que começou a perguntar-se se ele ainda poderia sair vivo daquela circunstância. Mas Deus, em sua graça, o levou de volta para casa 1 mês depois do barco ter estado perdido. John, percebendo isso, vai para a igreja
e compreende que aquilo não deve ter acontecido por acaso. E com essas palavras ele diz: penso que aquele foi o início do meu retorno para Deus. Ou melhor, o retorno dele para mim. Mas só muito tempo depois, John se tornou cristão e escreveu o famoso hino que você e eu conhecemos, Amazing Grace, a maravilhosa graça. Maravilhosa graça é esta, que muda um homem que era o maior vendedor de escravo e se torna um pastor de ovelhas. Esta graça que nos tira da escuridão, do pecado, nos motiva a andarmos em santidade e nos ensina a guardarmos o noivo que vem se unir conosco completamente. É a mesma graça que Paulo está tratando aqui. E nessa noite, eu gostaria de convidar você a caminhar comigo no tema a maravilhosa graça de Deus. Nos versículos que nós lemos, Paulo explica aos cristãos em Creta e a nós também por que devemos andar de maneira diferente do mundo. E nessa exposição eu gostaria de dividir em 3 partes. Eu estarei falando da graça passada, graça presente e a graça futura. A graça passada nos capacita à salvação. Caminha comigo no verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça é o favor de Deus a homens e mulheres que estiveram perdidos nas trevas do mundo. Éramos acusados. E se Deus nos deixasse no curso da vida que tomávamos, enfrentaríamos o tribunal e seríamos condenados. Porque Deus não precisa de um investigador para compreender quem nós somos. Ele dos altos céus conhece até os pensamentos mais profundos dos nossos corações. Mas esta graça se manifestou. O favor de Deus brilhou entre nós. E a expressão manifestou vem do termo grego epifania. E em outras versões bíblicas, ela é traduzida por revelada. A graça de Deus se revelou. Você provavelmente já ficou em casa de noite e com todas as luzes acesas, enquanto conversavas com alguém ou lias um livro, e do nada um apagão e tudo fica escuro, sem luz. Aquele blackout que você nem mesmo consegue enxergar o copo branco que estava bem perto de você. E enquanto você se levanta para procurar uma lanterna, de repente a luz retorna. Num instante, onde estava tão escuro e sem qualquer possibilidade de enxergarmos algo bem perto de nós, é mudado pelo retorno da luz. E tudo que se encontrava no cenário torna-se visível. Por quê? Porque a luz chegou. Este aparecimento repentino da luz que brilha na escuridão é o mesmo sentido que tem a palavra epifania. A graça de Deus apareceu de maneira gloriosa nas trevas deste mundo, onde antes haviam homens perdidos. Ela se manifestou a todos os homens. Mas é importante chamar-te a atenção que aqui a expressão a todos os homens não está afirmando que todos os homens serão salvos. A salvação não é universal. Porque se nós partirmos por essa premissa, nós estaríamos dizendo não existe inferno, não existe castigo. Todos os homens aqui é uma forma de se referir à humanidade ou às classes sociais. E esta afirmação encontra-se no contexto do livro. Se você voltar para o capítulo 2, verso 1, você pode confirmar,
você vai encontrar Paulo dizendo, no capítulo 2, verso 1, porque ele começa do capítulo 1, do verso 10 ao 16, ele vai dizer a Tito, o jovem que está pastoreando essa igreja, vai dizer para ele, há falsos mestres na igreja, há falsos mestres por aí, você deve calá-los. E no versículo 1 do capítulo 2, ele faz um contraste. Ele diz, tu, porém, ensine a sã doutrina. Paulo está fazendo um contraste. Os falsos homens, os falsos mestres andam por esse lado. Tu, porém, ensine a sã doutrina. Os falsos mestres não ensinam a sã doutrina, mas você faz o contraste. Ensine a sã doutrina. E ele vai no versículo 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Ele vai apresentar aqui as classes sociais. Aos homens idosos, que sejam temperantes. As mulheres idosas, que sejam exemplos para as mulheres mais jovens. Que elas sejam professoras, para que as mulheres mais jovens saibam cuidar dos filhos e dos seus casamentos. Aos idosos, aos homens que se comportem dessa forma, aos jovens que também sejam exemplo, aos servos, vai chegar no versículo 9, versículo 10, aos servos que são os escravos, uma classe que era menosprezada no contexto do século I. Ele diz, a esses vocês não sejam respondões, que sejam exemplos. Então Paulo está apresentando aqui todas as classes, jovens, idosos, mulheres adultas, mulheres jovens, até as classes menosprezadas da sociedade. O evangelho chegou para eles. Então, todos os homens aqui são essas classes sociais. O evangelho chega a todos os homens. Não importa se é adulto, se é idoso, se é jovem, o evangelho é para todas essas classes. E você pode confirmar ainda isso no capítulo 3, verso 4, onde ele diz a humanidade em geral é traduzida por todos. Porque se Paulo aqui estivesse falando da universalidade da salvação, em primeiro lugar, ele estaria contrariando os outros textos das Escrituras. E em segundo lugar, ele estaria implicitamente afirmando que Deus não é soberano. Porque se ele quisesse salvar todos, homens da terra, e no fim de tudo, o plano sai errado por se perderem alguns homens. Isso significa que esse Deus não tem controle do futuro. Esse Deus não conhece completamente o futuro que ele traçou, a ponto de qualquer homem poder frustrar planos de Deus. No entanto, não é esse Deus da Bíblia. E também não é esse Deus que Paulo está apresentando. Paulo está apresentando aqui o Deus que é poderoso e soberano, que viu a humanidade perdida, sem chance, sem força para lutar pelos seus próprios pecados. E então ele manifestou a sua graça, o qual só pode compreender esta graça aquele que foi ferido por Cristo. A graça se manifestou com amor e clareza quando Cristo chegou na terra. E vemos isso no cântico de Zacarias, quando cheio do Espírito Santo, fala de João Batista que prepara o caminho para a chegada de Jesus e apresenta a Cristo em Lucas 1, 78, 79, dizendo: como a luz brilha nas trevas, com as palavras, graças à entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. Esse Deus que nos arranca das trevas e nos leva para o caminho da paz. Cristo é a expressão perfeita desta graça. E ele brilhou nas trevas.
Isso nos constrange porque sabemos que não há nada que homens e mulheres como nós possamos fazer. Não há nada em você, não há nada em mim que possamos fazer para que Deus nos ame mais. Ele amou pessoas como você e eu e manifestou a sua graça, nos abriu os olhos, mostrando-nos a podridão do nosso interior. E com os olhos abertos, despertamos-nos da morte que caminhávamos. Enquanto o pecado nos cega e nos deixa amar as coisas proibidas, a graça nos abre os olhos e nos faz abandonar os falsos amores e nos empurra em contrição de coração a esse Deus que salva homens e mulheres que não valiam nada. E o meu segundo ponto é: a graça nos educa a vivermos em santidade. A graça de Deus nos educa a vivermos em santidade. A graça presente está nos educando em santidade. Ela no passado nos capacitou à salvação, no presente está nos educando à santidade. A palavra educar aqui no verso, que nós poderíamos ler o verso 12, a palavra educar aqui no texto carrega o mesmo sentido do substantivo pedagógico. E no contexto grego antigo, o termo pedagogo era dividido em duas palavras: paidos, criança, e agog, condução. O pedagogo era a pessoa que conduzia a criança até a escola. Ele dirigia a criança passo a passo para que essa não viesse a se perder. E Paulo aqui está usando essa figura, essa ilustração, essa palavra educar para ilustrar a graça como nosso guia. A graça nos ensina o caminho que devemos andar. Ela é a nossa professora nessa jornada para a santidade. E esta graça nos ensina de duas maneiras. A primeira é negativa e a segunda é positiva. Continue no verso 12 e veja a parte B, a parte A. Na maneira negativa, ela nos ensina para renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Essa palavra renegadas, ela enfatiza a ruptura que precisamos ter com a nossa velha natureza. Impiedade é toda irreverência para com Deus. E paixões mundanas são desejos ou atrações intensas às coisas deste mundo caído. Paulo está dizendo aqui que sem a graça ninguém consegue lutar com a sua própria natureza. Paulo está nos dizendo que homens pecadores não podem lutar pelos seus próprios pecados, a menos que Deus, em sua misericórdia e graça, fira esses homens e abra os seus olhos. É a graça que nos ensina que a estrada que estamos trilhando é um sentido proibido. Sem a graça, homens e mulheres não podem negar nada, porque nós amamos as coisas que são feias para Deus. Nossos corações amam coisas que são feias para Deus. E se dependesse de você e eu, se dependesse de você e eu, nos alegraríamos, nos agarraríamos naquelas coisas mais vergonhosas deste mundo. E ainda nos alegraríamos nelas. E acharíamos glórias nestas coisas. Por quê? Porque homens mortos não podem fazer nada. E talvez, por mais que soubéssemos, se não fosse essa graça, nós nem conseguiríamos colocar um dedo para dizer que estou cansado e preciso sair disso. E aqui talvez a ilustração que se encaixe. Pense num condutor que se propõe a fazer uma viagem longa,
Só que por um descuido, ele perde a estrada no entrocamento. Sem perceber, ele continua a sua viagem. Ele continua. E com uma velocidade de 100 km por hora. Ele continua. Mas de repente ele observa um sinal de trânsito que indica a proibição de continuar por haver na frente um precipício. Esse condutor teria percebido que há um precipício se não houvesse um sinal de perigo? Provavelmente não. E o mais lógico é que não teria percebido. O papel deste sinal de trânsito é sempre evitar acidente. Só que a graça, ela não tem o papel simplesmente de evitar o acidente. Ela é o próprio instrumento de Deus que ilumina nossos corações e revela o que é errado e o que é certo. Paulo está mostrando aqui como a graça de Deus nos educa a fugirmos dos pecados que nos seduzem neste mundo enganoso. Portanto, ser salvo pela graça não é somente vivermos com os olhos no passado daquilo que Deus já fez. É também ser purificado hoje, enquanto peregrinamos. A graça não se manifestou só no passado, ela também se manifesta agora a fim de nos educar a negarmos o que é errado. Porque se dissemos que somos salvos e continuamos vivendo como ímpios, a pergunta é: de que é que Deus nos salvou? Se dissemos que nós somos salvos, se dissemos que nós somos eleitos de Deus, mas continuamos a viver como devassos ímpios, do que é que Deus te salvou? Não é possível que a graça tenha entrado em corações de homens e mulheres e esses continuem vivendo de maneiras contrárias ao Evangelho. A graça nos constrange a vivermos a vida, nos constrange a não vivermos novamente como vivíamos no passado. A graça nos educa a largarmos esses prazeres mundanos e nos ensina a vivermos em disciplina. Isto não acontece na nossa força, mas pela obra do Espírito Santo que está em nós. E na maneira positiva, ela nos educa, continua no versículo 12, a parte B, a vivermos no presente século, sensata, justa e piedosamente. E nessa maneira positiva, a graça promove em nós a educação que nos transforma em 3 áreas: na sensatez, na justiça e na piedade. Sensata ou sensatez é ser lúcido, ser moderado. Trata do nosso relacionamento conosco mesmo. A sensatez significa domínio próprio. E sem a graça, nenhum homem se torna um equilibrado. Você percebe que não existe nada em você, não existe nada em mim? Ninguém irá para Deus dizendo: o Senhor me salvou, mas eu perseverei. Ninguém irá para Deus dizendo: o Senhor me salvou, mas eu fiz um pouco de boas obras. Ninguém. Porque sem a graça que alcança o homem, é impossível que esse homem se equilibre. E por mais que ele tente se equilibrar, ele vai se equilibrar para a sua própria glória. Porque todo homem sem Deus corre pela autoexaltação. E por mais sensato que o homem queira ser, ela será um sensato de si para si mesmo. Porque ele busca a própria glória e não a glória de Deus. E parece que Paulo aqui está falando a Tito que os falsos mestres do capítulo 1, do versículo 10 ao 16, que disseminavam falso ensino na igreja, Paulo está dizendo: Tito, esses homens procuram a glória própria porque eles são insensatos, porque eles não conhecem a Deus.
Porque se eles conhecessem a Deus, eles não procurariam a glória própria. Eles procurariam a glória de Deus. E a glória de Deus é notada quando a palavra é apresentada. Justiça, integridade em nossas relações com o próximo. Sensatez é a nossa relação conosco mesmo, de você ser equilibrado. Mas justiça é a nossa relação com o próximo. A graça no presente nos educa a construirmos relacionamentos saudáveis entre irmãos. Como filhos do mesmo Pai. A graça nos ensina a preservarmos essas relações de maneira que os de fora, quando nos olham, eles compreendam que nós somos diferentes e que nós vivemos uma vida no qual o Senhor que morreu por nós é glorificado e exaltado. Você já viu aquela pessoa que se diz cristão, mas é uma pessoa que faz fiado e não paga? Você já viu aquela pessoa que se diz cristão, mas tem dificuldade de fazer relacionamentos? Está com problema de entendimento da graça de Deus. Porque essa graça que nos impele a vivermos uma vida justa, ela nos ensina a compreender que, como membros do mesmo corpo, precisamos cultivar relacionamentos que glorifiquem a Deus, porque os nossos relacionamentos não se limitam a essa terra. Os nossos relacionamentos saem daqui e nos mostram que nós vivemos aqui não para nós, mas para a glória de Deus Pai, para o novo céu e nova terra, onde viveremos comendo na mesma mesa. E terceira maneira que ela nos educa na positividade dessa graça é em piedade, piedosamente. Isso é em relação a Deus. Sensatez comigo mesmo, equilíbrio, justiça com o meu próximo e piedade em relação a Deus. Piedoso é o oposto de ímpio. Enquanto o impiedoso vive a sua maneira, na busca da sua própria glória, o piedoso devota o seu coração a Deus em tudo. Ele não está preocupado com a glória própria, mas com a glória do seu Senhor. Toda a corrida sem freio que fazíamos anteriormente, dessa graça nos alcançar, ele passa a ser canalizada para a glória de Deus Pai. E todo aquele desejo com o qual buscávamos as benesses desse mundo caído, ele passa a ser canalizada para a busca de Deus. Todas as nossas energias nós canalizamos para buscar o Senhor que salvou homens que estavam perdidos. De maneira resumida, aqui no segundo ponto, a graça nos constrange a não fazermos que as coisas que entristecem a Deus vivam ou sejam corriqueiras, ou vivamos naquelas coisas que nós sabemos que são erradas, mas vivemos nela. Deus me salvou mesmo pela graça, então não preciso. Precisamos entender o Evangelho. Em contraste disso, dessa graça que nos ensina a não fazermos coisas que entristecem a Deus, também ela nos ensina a vivermos de maneira que possamos agradar a Deus. Então, nós crescemos em santidade, não porque nós programamos crescer por nossa própria vontade. Não. Até essa corrida pela santificação é o Espírito Santo que coloca em nossos corações. A graça faz o trabalho de tratar com nossos corações e nos impele à santificação. A graça nos lembra da santidade do bom Pai. Essa graça também aponta as mazelas que ainda estão nos nossos corações e aos poucos nos ensina a fugirmos dos prazeres desta carne. Porque sem a graça de Deus, abraçaríamos as coisas que nós amamos neste mundo. Homens e mulheres continuariam como inimigas de Deus, porque estão em completa escuridão. Mas a grande notícia é que a graça abriu os nossos olhos a enxergarmos que nós não vivíamos de maneira correta.
Mas você e eu sabemos que ainda existem áreas de nossas vidas que precisam ser tratadas. Ainda existem áreas de nossas vidas que nós ainda não vivemos piedosamente. Ainda existem áreas de nossas vidas que ainda temos dificuldade de fazer relacionamentos que glorifiquem a Deus. Ainda temos áreas de nossas vidas que nem conosco mesmo nos aceitamos. Tem área de nossas vidas que nós esperamos que a sociedade nos aprove. Nós não reconhecemos a identidade que ganhamos em Cristo Jesus. Então não estamos resolvidos conosco mesmo. Somos desequilibrados. E às vezes nós dissemos, eu prometo que vou melhorar. Eu prometo que vou melhorar nas minhas relações comigo mesmo. Eu prometo que vou melhorar nas minhas relações com o próximo. Eu prometo que vou melhorar na minha relação com Deus. Só que você sabe, você está querendo fazer uma obra, começando de você mesmo. E isso não vai dar certo. Comece de Deus e corra para Ele. Porque é pela graça e não pelos próprios esforços. Irmãos e irmãs, só a graça pode moldar homens e mulheres como nós. Corramos para Cristo e saibamos que só Ele pode moldar as nossas vidas. Corramos para Cristo, pois aquele que começou a boa obra terminará até o dia de Cristo. É assim que Paulo fala em Filipenses 1:6. Agora eu gostaria de entrar no meu terceiro ponto sobre a graça futura. Essa graça futura nos capacita a uma esperança viva. Ela nos capacitou para a salvação no passado, nos capacita para a santidade no presente. No futuro, nos capacita a uma esperança viva. E no texto, no verso 13, nós encontramos aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. A bendita esperança aqui no texto é uma referência à segunda vinda de Jesus e à ressurreição dos corpos. Sim, a mesma graça que nos salvou, nos santifica, ela nos capacitará a esperarmos ardentemente no Rei dos Reis. Esta graça nos ensina a enxergarmos a podridão dos nossos corações. Ela nos ensina a enxergarmos a podridão deste mundo caído e esquenta os nossos corações, a canalizarmos as nossas esperanças, não nas coisas desta terra, mas a canalizarmos as nossas esperanças naquele que virá. Porque você sabe, e eu sei, que tudo nessa terra é vaidade. Por mais que você trabalhe tanto, por mais que você dê tudo da sua vida, você deixar a tua família, correr pelo trabalho de segunda a segunda e pensar que você pode enganar a presença do teu filho ou suprir a ausência na tua família com aquele presente, você sabe que você está se mentindo, porque isso não resolve. Isso não resolve. A manifestação da glória do grande Deus e Salvador. Pela segunda vez, a palavra manifestação aparece nesse texto. Não é mais o aparecimento da graça para homens maus. Esta manifestação é da vinda do Senhor em glória. E a expressão grande Deus aqui é um dos poucos lugares do Novo Testamento que aparece essa expressão do grande Deus, tratando Jesus como nosso grande Deus. Aparece em João 1:1, aparece também em João 20:28, em Romanos 9:5, em Hebreus 1:8 e em 2 Pedro 1:1. Esta é uma afirmação que condiz com as funções e os atributos de Cristo. Se pensarmos bem, que naquela época essa carta está sendo escrita num contexto onde reis e imperadores exigiam adoração, eram tidos como senhores semideuses. Então, aqui o apóstolo Paulo provavelmente usa as palavras o nosso grande Deus e Salvador para destacar que
Cristo não é um simples imperador que se tornou ou que foi elevado à categoria de Deus. Não. Mas que este Senhor, que se manifestou em glória, ou que se manifestou trazendo para nós a sua graça, que também se manifestará em glória, é aquele que destruiu a morte, como também trouxe a vida, dando-nos a imortalidade mediante o Evangelho. Os imperadores não merecem adoração. Os presidentes desta terra não merecem adoração. O chefe da tua empresa não merece adoração. E que nós, às vezes, como cristãos, para sermos bem vistos, às vezes caímos na bajulação pensando que podemos adorar homens. Não, eles não merecem adoração. Eles são meros mortais. Os imperadores não merecem adoração. Ao contrário, Cristo é soberano. E é isso que ele mostra no verso 14. Ele mesmo se deu por nós. Olha aqui a beleza deste evangelho. A morte de Jesus não foi um acidente. O Pai, em sua justiça, decide moer o Filho, expurgando toda a sua ira na cruz, a fim de que você e eu fôssemos salvos. E nos seus decretos eternos já estava escrito. Já estava escrito. O próprio Cristo se doa por nós. Ninguém tira a vida dele. Ele mesmo se dá deliberadamente. Deus não é aquele que Adão e Eva pecou e ele colocou a mão na cabeça. E agora vou fazer como? Tudo estava nos seus decretos. Até a morte de Cristo. E o verso 14 continua. Remir-nos, ele se doou por nós mesmos, por nós, para remir-nos e purificar. Essas duas palavras resumem o efeito duplo da nossa salvação. A palavra remir no original grego é lutros. E tem o profundo significado de resgatar, isto é, libertar um escravo mediante o pagamento de uma alta fiança. Remir é libertar um prisioneiro mediante o pagamento do resgate. Paulo está dizendo que você e eu éramos prisioneiros. Paulo está dizendo aos irmãos do primeiro século e a nós também que éramos todos prisioneiros. E como Paulo diz em Gálatas 1:4, o qual esse Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarrasgar. Essa expressão desarrasgar é nos arrancar dali. Sabe quando uma pessoa, você já viu aquelas pessoas que estão com depressão? Elas não têm vontade de fazer nada. É que a circunstância do pecado, eu não estou comparando a depressão com o pecado, mas a circunstância do pecado nos faz ficar tão acomodados lá que nós nem temos força de sair. Então Deus não só te chama, Ele te arranca de lá. Quando a graça se manifestou, Ele nos arrancou ali onde nós ainda queríamos ficar. Então, Ele nos arrancou de lá. Meus irmãos, minhas irmãs, o preço foi alto. E o pagamento foi a obra, ou foi a morte de Cristo. Mas Ele não só nos liberta como escravo, também nos purifica. Isso é, nos lava. Cristo não é um noivo que resgata a noiva do prostíbulo e o abandona com sua vergonha. Não. Cristo não é esse noivo que tira uma noiva do prostíbulo e abandona lá com sua vergonha para que o mundo veja. Não. Cristo é um noivo gracioso que resgata a noiva e lhe leva a fim de apresentá-lo sem vergonha diante do Pai. Ele não nos resgata somente, mas também nos santifica. Ele faz o trabalho completo, o que jamais conseguiríamos fazer.
Por isso eu te digo, descanse e confie nele, que ele sabe o que faz. Ele encontra um povo sem forças para lutar contra os seus próprios inimigos. Vai lá, arranca esse povo e lhe traz para tornar ele povo exclusivo, zeloso e de boas obras. As boas obras aqui é o resultado de um coração regenerado. Você não faz boas obras para ser salvo, mas você faz boas obras porque entendeu. É para a glorificação do Senhor que salvou você, do Senhor que me salvou. E ao nos tornar exclusivamente seu povo, logo, Paulo diz em Gálatas 2:20, já não mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim se entregou por mim. A questão é, se Cristo me salvou quando eu estava perdido, como eu vou viver agora, depois da tão grande salvação, depois dessa maravilhosa graça? Esta graça que também nos capacita a aguardarmos com ardente expectativa o noivo que nos vem adornar a cada dia para um casamento eterno com Ele. A graça esquenta os nossos corações e nos ensina a aguardarmos confiantemente no Senhor. Nós desejamos ardentemente este dia, porque aqui ainda lutamos. Aqui a nossa natureza ainda é pecaminosa. Aqui ainda não somos zelosos como esperávamos ser. Aqui ainda choramos com as coisas que entristecem esse Deus que nos salvou. Aqui nós ainda vemos um sistema caído. Aqui nós ainda vemos homens que confiam num sistema falho. Então nós esperamos ardentemente por este dia. Porque lá sim, não teremos dores, não teremos problemas, não teremos dificuldades. E ali nós já não viveremos de maneira egoísta como nós vivemos agora. Aqui ainda lutamos com orgulho do coração. Aqui ainda queremos ser melhor do que os outros. Aqui ainda nós pensamos que nós precisamos humilhar os outros para sermos tidos e achados. Aqui nós ainda amamos, porque nós já fomos salvos. Mas aqui ainda nós lutamos com o coração pecaminoso. Aqui nós ainda choramos porque nosso coração ainda não ama completamente o Senhor. Mas lá o amaremos de verdade. E essa graça que nos ensina a olhar. A graça é como um lampejo no coração que mostra, olha essa parte de você que ainda está podre. Olha essa parte de você que ainda está sujo. Por isso, que se em nossas casas nós nos sentimos que não somos os piores pecadores, alguma coisa está mal aí. A graça ainda precisa ser enxergada em sua completude. Porque quem está mais próximo da cruz, ele compreende o quão miserável é, porque não há nada nele. Aqui ainda não somos tão íntegros quanto deveríamos ser. Aqui, muitas vezes você e eu ainda nega ao Senhor com seu comportamento. Aqui, muitas vezes, nós ainda queremos nos agarrar com as benesses dessa terra. E que se dependesse de você e eu, ainda diríamos, Senhor, pode esperar mais um pouquinho, porque eu ainda quero comprar o carro do sonho. Aqui eu ainda quero comprar a última geração daquele celular. Porque aqui, às vezes, dá essa sensação de que ainda está bom. Mas essa graça nos mostra que nós aqui não estamos em paz. Aqui nós somos peregrinos e a nossa casa não é aqui. Essa graça que nos ensina que aqui você, por mais que tanto trabalhes, é vaidade. Por vaidade. Paulo termina dizendo assim a Tito no verso 15. Diz estas coisas. Exorta, repreende também com toda a autoridade. Esses três verbos demonstram a necessidade de proclamar
aplicar e corrigir por meio da palavra. A autoridade que está sendo apresentada aqui no texto não tem a ver com uma voz grossa. A autoridade que está sendo apresentada aqui no texto é uma autoridade que vem das Escrituras. Paulo está chamando Tito, o jovem pastor, numa igreja problemática, a usar a autoridade que ele tinha debaixo das Escrituras. A autoridade que temos para orientar, corrigir e repreender na igreja só é saudável quando ela vier das Escrituras. A autoridade da liderança da igreja, ela está no fato de usarmos o texto bíblico sem distorcê-lo. Nós não somos chamados a ouvir simplesmente a autoridade de homens. Nós somos chamados a ouvir a autoridade das Escrituras. Nós somos chamados a nos submetermos ao texto bíblico. E somos chamados a nos submetermos, ou somos chamados a ensinar as esposas a se submeterem aos maridos até que eles se submetam às Escrituras. Enquanto eles não se submeterem às Escrituras, eles estarão pecando e levando as suas famílias ao pecado. E Paulo diz assim: Tito, que ninguém te despreze, que ninguém despreze você. Mas como Tito, um jovem pastor, não seria desprezado? Como nós, os cristãos, não seremos desprezados numa sociedade? As pessoas não nos desprezarão quando elas ouvirem que aquilo que sai da nossa boca, as palavras, estão em consonância com aquilo que nós vivemos. Porque nós somos bons em falar, mas às vezes temos dificuldade de colocar em ação aquilo que nós falamos. Somos bons professores, mas péssimos práticos. Então Paulo chama a Tito, que ninguém te despreze. Embora você seja jovem, tenha autoridade. Mas que ninguém te despreze, que você seja exemplo. Que eles respeitem você. Não simplesmente pelo que você diz, mas pela forma como você vive aquilo que você diz. E aqui eu gostaria de começar ou terminar com algumas aplicações. A forma que nós vivemos aqui na igreja, ela condiz da forma que nós vivemos lá em casa. Porque às vezes na igreja, todos nós somos santos, mas em casa, tudo muda. Jovens, filhos, às vezes é muito fácil nós sermos o fervoroso aqui na igreja. Mas em casa, nós às vezes nem saudamos o primo que está lá do 3º grau. Às vezes somos aqueles cristãos que as pessoas olham para nós lá na rua e dizem: mas essa pessoa mesmo é cristã? Então a questão é, o que nós pregamos, nós vivemos? Que cada dia você e eu enxerguemos esta graça de Deus e corramos para Ele em louvor e adoração. Em louvor, adoração e submissão. Entrega, renúncia e novidade de vida. Em honra ao nosso grande Deus e Salvador. Talvez as coisas estejam difíceis para você. Lidando com situações adversas na família, que você não consegue ver nitidamente esta graça santificando você. Irmãos e irmãs, Ele está trabalhando. Confie somente. Se as coisas forem fáceis demais, você precisa desconfiar. Porque esse Deus que nos ensina a esperarmos nele ardentemente, também às vezes permite que as dificuldades venham moldar o nosso caráter. Corra para Ele. Clame, porque este crescimento que tanto almejamos, ele se efetivará, não por meio dos teus esforços, não por meio dos meus esforços, é pela graça. O próprio Espírito Santo é que vai impelir você, ele é que vai constranger você, ele é que vai apertar a chave, ele é que vai apertar o parafuso às vezes, para que você e eu corramos, ficar mais de joelhos. Talvez você esteja tão apegado com as coisas deste mundo
e que você tenha te esquecido de que você aqui é peregrino. E você provavelmente pense que a vida aqui está melhor. Saiba que nada dessa terra se compara com o novo céu e nova Jerusalém. Novo céu, nova terra. A nova Jerusalém que este grande Deus está trazendo. Lembre, ela é o noivo que não larga ou que não traz a noiva do prostíbulo e o abandona para que todos olhem na vergonha dela. Ele traz você, traz eu do prostíbulo, nos lava e nos leva como uma igreja santa, pura. Essa jornada aqui nessa terra é o período que ele usa para nos purificar, nos lavar. E por último, pode ser que eu esteja falando com jovens que estejam inseguros quanto à sua salvação. Talvez com adultos que estejam inseguros quanto à sua salvação. Não confie nas tuas obras. Nós não chegaremos a Deus com alguma coisa. Nós chegaremos lá com as mãos abanadas e diremos: é totalmente só o Senhor, só as tuas obras, Cristo Jesus. E nós não temos nada. E a certeza da salvação está mais naquele que morreu por nós do que em você e em mim. Não confia nos seus sentimentos, porque eles confundem. Confia na palavra de Deus. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos orar? Pai, continue nos ensinando, Pai eterno, a confiar na Tua graça. Continue nos ensinando, Pai, a Te buscarmos, ó Pai eterno, a nos despojarmos do homem velho a cada dia e a corrermos para Ti, a confiarmos totalmente na Tua graça e não nas nossas obras. Se é conosco, em nome de Cristo Jesus. E nos ensine a guardar ardentemente a Tua vinda. Esta é a nossa oração de homens pecadores, salvo por um grande Deus. Amém.